Arquivos extraterrestres. (2 de outubro de 1997). O Irangê Holanda, capitão reformado da Força Aérea, estava em sua casa em Cabo Frio. O ex-piloto e paraquedista havia se aposentado em 1992. Desde então, ele lutava contra uma doença. O coronel Holanda sofria de depressão crônica desde o início da década de 90. Na minha opinião, esse quadro depressivo foi causado por experiências que ele teve na Amazônia há muito tempo. Naquela noite, quando a filha de Holanda subiu as escadas para o quarto, deparou-se com uma terrível cena. Seu pai estava morto. Aparentemente, ele havia se enforcado. Seria um suicídio causado por uma doença mental? Ou por algo mais sinistro? Apenas 2 meses antes, o capitão Holanda fora entrevistado pelos ufólogos A.J. Gever e Marco Petit. Ambos estudam e documentam incidentes com OVNIs. O objeto foi em direção a Colares. Depois, subiu como se sobrevoasse a Amazônia em faixas. Eram naves inteligentes. Após 4 meses, recebemos ordens de abortar a operação. Alguns ufólogos acreditam que o capitão Holanda não se suicidou. Ele teria sido assassinado por revelar informações sobre aparições ufológicas, algumas supostamente fatais, ocorridas na Amazônia 20 anos antes. Ele foi testemunha como comandante da principal operação de pesquisa ufológica já feita no país. Coisas estranhas aconteceram e a Força Aérea não quis revelar. Eu não acredito em suicídio de forma alguma. A morte do Holanda, sem dúvida alguma, está conectada a acontecimentos extraordinários. Ele nos deixou uma mensagem muito clara. Estamos sendo visitados por OVNIs. O caso Roswell brasileiro. As aparições de OVNIs presenciadas pelo capitão Holanda tiveram início na ilha de Colares, na foz do rio Amazonas, no Brasil. Apesar de estar a apenas 2 horas da agitada cidade de Belém, Colares está anos distante em termos culturais e tecnológicos. São pessoas pobres, são pescadores e agricultores que levam uma vida muito pacata. Como a maioria dos brasileiros, os 2.000 habitantes de Colares são, em sua maioria, católicos. Mas o isolamento da ilha contribuiu para o surgimento de muita superstição. Acreditam que a ilha é misteriosa e que muitos fenômenos acontecem lá. Os moradores de Colares têm suas lendas e tradições. Emídio Campos Oliveira, de 71 anos, é um antigo morador da ilha. Há quase 30 anos, ele testemunhou uma série de eventos extraordinários que mudariam a vida em Colares para sempre. Depois que o feixe luminoso sumiu, tive uma sensação estranha. Senti uma coisa me queimando. Eu fui atingido aqui. A mancha era circular, era vermelha com um ponto preto no meio. Tudo começou em uma noite quente de outubro de 1977. Às 23 horas, Oliveira preparava-se para dormir.
Ele recebeu um beijo de boa noite da mulher deitado na rede da sala onde costumava dormir. De repente, um feixe luminoso invadiu a sala. A luz vinha de cima e era tão potente que penetrou pelas telhas de cerâmica do teto. De repente, surgiu uma luz brilhante. Ela desceu do teto e atacou a minha coxa. Eu senti como se estivesse queimando minha coxa. A luz era muito forte. Era muito forte. Tão rápido quanto veio, a luz desapareceu. Incapaz de encontrar uma explicação para o que acontecera, ele voltou a dormir. Dias depois, por volta das 20 horas, Orivaldo Malaquias Pinheiro, então com 24 anos, preparava-se para pescar com um amigo. Eu estava na praia. Jogamos a rede, mas não conseguimos pegar nada. Então, puxamos a rede e começamos a procurar outro lugar para jogá-la e pegar alguns peixes. Os pescadores esperavam calmamente pelos peixes. De repente, o amigo de Pinheiro notou uma luz voando baixo pelos céus. Não havia barulho e nem cheiro. Meu amigo olhou para o mar e viu a luz se aproximando do horizonte em nossa direção. Ficamos assustados e fomos embora correndo. Os dois homens correram para a cidade. Em estado de pânico, contaram aos outros moradores o que haviam presenciado. Então perceberam que não eram os únicos a testemunharem estranhas aparições. Outras 12 pessoas afirmaram terem sido perseguidas, caçadas e atacadas pelas misteriosas luzes. A dentista Lúcia Helena Marques foi uma das pessoas que avistaram as luzes em uma praia próxima. Estávamos todos no mercado e houve um alvoroço. Apareceu um objeto e todos correram para a praia. Vimos duas luzes fazendo manobras no ar. Quando uma luz acendia, a outra apagava. Continuaram fazendo aquilo como se sinalizassem algo. A luz vermelha acendia, depois a verde. As luzes vermelha e verde se alternavam e havia uma luz amarela no fundo. Então, simplesmente sumiram. Enquanto os moradores de Colares tentavam entender os acontecimentos, a 2 horas de distância, em Belém, o repórter Carlos Mendes, então com 25 anos, recebeu uma ligação em seu escritório. Recebi as primeiras informações pelo telefone através de pessoas ligadas à cidade. Pediram que o jornal fosse até lá, pois as pessoas estavam aterrorizadas com as aparições das luzes. Mendes, que trabalha no jornal O Estado do Pará, ligou para seu fotógrafo. Os dois homens foram para Colares na mesma noite. Ao chegarem, os homens foram interpelados pelos moradores que desejavam contar a história dos misteriosos raios luminosos. Alguns afirmavam terem sido feridos pelas luzes. Uma mulher estava em sua casa à noite quando de repente viu um clarão e percebeu que a luz brilhava sobre sua casa. O raio perfurou o teto e iluminou sua cama. A mulher contou que suas pernas e braços foram paralisados e no dia seguinte ela notou algo estranho em seu peito. Havia marcas em seu peito como se alguém o tivesse perfurado continuamente no mesmo local com um alfinete. Outras supostas vítimas relataram histórias parecidas.
Também afirmavam que enquanto estavam paralisados pela luz, sentiam que algo sugava seu sangue. O repórter Carlos Mendes nunca viu a luz pessoalmente. Ele não sabia se as histórias eram verdadeiras, mas percebia que o terror da população era real. Pude sentir o medo daquelas pessoas humildes. Era um sinal de que algo terrível estava acontecendo. Nos 2 meses seguintes, as aparições aumentaram e a população entrou em pânico. Mais de 80 pessoas reportaram terem sido atacadas por raios de luz. As histórias eram sempre as mesmas. As luzes desciam do espaço, sugavam as pessoas, as paralisavam e deixavam marcas. Atingiam essas pessoas, eles não conseguiam entender por que eles estavam sendo atacados. Não entendiam o porquê dos ataques, mas afirmavam terem sido atacadas com violência. Eu tentava entender o motivo dos acontecimentos e se as luzes realmente apareciam para aquelas pessoas. Os locais ficaram tão apavorados que muitas crianças e mulheres deixaram a cidade. Alguns homens acendiam fogueiras na praia e vigiavam durante a noite. Outros se trancavam em casa com medo dos ataques. Senti o medo das pessoas. Pude ver a sensação de pavor naquelas pessoas e percebi que aquilo era um pedido de ajuda. Parecia que alguém ou algo estava atacando a população de Colares. Mas ninguém sabia por quê. Setembro de 1977. O pânico tomara conta da remota ilha de Colares, 110 quilômetros ao norte de Belém. Dezenas de moradores afirmaram terem sido atacados por estranhas luzes emitidas por objetos não identificados nos céus. Na época, a doutora Velaide Carvalho, então com 24 anos, era a encarregada do posto de saúde local. Ela estava na ilha há apenas 6 meses. Naqueles últimos dias, a jovem médica viu um aumento no número de pacientes. Muitos declaravam terem sido feridos pelas misteriosas luzes. As pessoas não paravam de aparecer e comecei a me irritar, pois achava que era algum tipo de alucinação em massa, um delírio coletivo. Apareceram cada vez mais casos, mas permaneci cética, achando que todos haviam enlouquecido por alguma razão. Por algum motivo. Os sintomas examinados eram sempre os mesmos. Os pacientes exibiam queimaduras de radiação e estranhas marcas de perfuração. O médico Daniel Rebisso estudou os eventos de Colares. As marcas ficavam geralmente na altura do tórax. Havia marcas nos ombros, no peito, na coxa, na perna e geralmente as queimaduras eram pequenas. Não eram grandes, mediam no máximo 15 centímetros de diâmetro. A doutora Velaide observou pequenas papilas, como se fossem pequenas injeções no local das feridas. Segundo as vítimas, as queimaduras eram causadas quando a luz entrava em contato com a pele. Mas a jovem médica nunca vira feridas iguais àquelas. As marcas causadas pelas queimaduras ficavam pretas de repente, como se tivessem acontecido há 10 dias. Mas muitas vezes haviam sido feitas há apenas 10 minutos. Que elas tinham sido feitas. Mas os casos mais graves ainda estavam por vir. Em setembro, ela examinou uma mulher cujos parentes afirmavam ter sido atacada dentro da própria casa por uma luz forte. Ela chegou carregada pelos familiares,
Já estava tendo espasmos, como se estivesse sofrendo um ataque cardíaco. Sua boca estava travada, os olhos fechados. Ela não apresentava nenhum reflexo. Carvalho tentou estabilizar a condição da mulher, mas não havia sinal de melhora. Eu não podia fazer mais nada. A única coisa que podíamos fazer era colocá-la em um carro, pois não tínhamos ambulância, e levá-la até Belém. Carvalho esperou por novidades sobre o estado da mulher. 5 dias depois, surgiu outro caso grave. Era uma mulher cujas testemunhas diziam ter sido atingida por um forte raio de luz no quintal de sua casa. Ela foi trazida por uma viatura em um estado de rigidez tão profundo que não pôde ser colocada dentro do carro. Ela veio deitada no banco de trás, com as pernas para fora da janela, pois não conseguiram dobrá-las. Carvalho também mandou essa paciente para a cidade. Logo, a médica recebeu notícias do hospital de Belém sobre suas pacientes. Ambas estavam mortas. Fiz uma solicitação para que determinassem a causa-mortes, para que a população soubesse o que havia acontecido. Mas a causa-mortes foi declarada como desconhecida. Carvalho não acreditava que sua paciente fora atacada por raios luminosos. Ela suspeitava que a crescente histeria das aparições causara um ataque cardíaco ou derrame. Com o objetivo de acabar com o pânico, Carvalho e outros oficiais da cidade pediram ajuda ao prefeito. Em setembro, o prefeito contatou o Comando Aéreo Regional da Força Aérea Brasileira, conhecido como Comar. Então, o Comar nomeou o capitão Yuranger Holanda para liderar uma equipe de oficiais da Força Aérea em uma investigação dos estranhos eventos da ilha. O repórter Carlos Mendes, que pesquisava os eventos em Colares à época, acredita que a equipe de Holanda foi enviada devido à intensa atividade de guerrilheiros comunistas na região. Segundo Mendes, a Força Aérea imaginava que as luzes fossem causadas por armas disparadas na selva e a missão de Holanda era encontrar os rebeldes. Acredito que o principal objetivo dos militares em Colares era descobrir se havia alguma atividade subversiva de agentes comunistas. Mas, se esse era o objetivo do projeto, ele recebeu um nome curioso. A missão do capitão Holanda foi batizada de Operação Prato. Rapidamente, uma equipe foi reunida. Penon Frias, com 37 anos na época, foi escalado como piloto. Havia suspeitas de que alguém estava violando o espaço aéreo brasileiro. Não sabíamos qual país, mas alguém estava violando nosso espaço aéreo. A Força Aérea tinha a obrigação de verificar o que estava acontecendo. No início de setembro, Holanda e sua equipe de oficiais, engenheiros e cientistas chegaram em Colares. Os homens levantaram abrigos e armaram telescópios e câmeras próximo à praia. Eles conduziram as atividades na frente da população, esperando que isso desse fim ao medo que tomara conta da ilha. Quando chegamos em Colares, a cidade estava em pânico. A população não dormia de medo. Nós tentamos acalmá-los, principalmente as pessoas mais idosas, que haviam sido atingidas pelas luzes, mas não conseguimos. Uma vez em Colares, a equipe da Operação Prato tentou coletar o maior número de informações. O capitão Holanda imediatamente foi visitar a doutora Adelaide. A comitiva da Força Aérea chegou às 6 da manhã. E a primeira coisa que me propuseram foi que eu começasse a dizer à comunidade que os pacientes que chegavam até mim haviam sido vítimas de uma histeria coletiva. Para a médica, aquele encontro era um primeiro sinal de que a Força Aérea não estava interessada em esclarecer os fatos, mas sim em cobri-lo.
ela se recusou a obedecer. Eu não podia enganar toda uma comunidade que esperava tanto de mim. Muito de mim. Principalmente apoio e credibilidade. Holanda também falou com testemunhas locais, incluindo Emídio Campos Oliveira, na época com 48 anos. Um morador que fora atingido na coxa pelo raio luminoso. Eles vieram me ver, fotografaram o local onde fui atingido. Os únicos que viram minha marca foram as pessoas da Força Aérea. Eles viram a minha marca. As aparições continuaram nos 4 meses seguintes. A equipe do capitão Holanda seguiu coletando informação das testemunhas e oficiais da cidade. O equipamento de vigilância funcionava 24 horas por dia. Mas a Força Aérea não revelou suas descobertas ao público. Quem acreditava que a Operação Prato ajudaria a revelar a verdade ficou desapontado. Em vez disso, alguns acreditavam que o caso seria acobertado. Em outubro de 1977, a Força Aérea Brasileira foi chamada para investigar estranhos acontecimentos em Colares. Moradores afirmavam terem sido atacados por OVNIs com potentes raios de luz. Após os encontros, algumas pessoas exibiam estranhas marcas de queimadura. Duas mulheres haviam morrido. O projeto Operação Prato, sob comando do capitão Uirangê Holanda, coletava informações das misteriosas aparições. Os militares não levaram armas para Colares. Suas armas eram máquinas fotográficas, muitas máquinas fotográficas. Durante 4 meses, Holanda e seus homens tiraram fotos e fizeram desenhos. Esses são os desenhos feitos pela equipe. Eles também entrevistaram os moradores, inclusive a doutora Velaide Carvalho. Ela tratara dezenas de pacientes que afirmavam terem sido atacados. Inicialmente, a médica não acreditava nas histórias, mas logo ela própria testemunharia uma aparição. Por volta das 18 horas, Carvalho voltava para casa, após seu turno no posto médico local, quando viu uma mulher desmaiar. Olhei para cima e vi aquilo que eu recusava a acreditar. Eu achava que aquilo fosse delírio, loucura, invenção de pessoas em busca de atenção. Mas eu vi o objeto flutuando na altura de um prédio de 10 andares. O objeto era cilíndrico. Carvalho, de repente, sentiu-se paralisada pela visão. Não tinha cor de aço inoxidável, nem cor de prata. Era diferente de tudo que eu conhecia. Tinha uma cor nunca vista e se movia em círculos. Estava bem em cima de mim. Fazia movimentos circulares e voltava. De acordo com os relatos das testemunhas, naquele exato momento a Força Aérea captou um sinal no radar em uma praia próxima. Enquanto a equipe se preparava para focar suas câmeras e telescópios, o objeto desapareceu. Ele voltou-se para a baía e sumiu em direção ao mar. Holanda e sua equipe continuaram as investigações em Colares. Eles reuniram 500 fotos e 15 horas de filmagem, mostrando o que pareciam ser luzes brilhantes nos céus. Os relatórios da investigação foram enviados para o quartel do Comar, na capital do país, Brasília.
A Força Aérea realmente mergulhou na investigação. Eles precisavam dar alguma resposta para as pessoas que presenciaram aquelas aparições. Imagino que foi uma surpresa quando os próprios militares começaram a presenciar aquelas aparições. Em dezembro de 1977, os ufólogos A.J. Gever e Marco Petit trabalhavam escrevendo para a revista UFO, quando tiveram conhecimento das histórias de Colares. Aquela operação militar foi a primeira da qual temos conhecimento no Brasil e provavelmente no mundo, dedicada a tentar entender o fenômeno dos OVNIs. Mais de 3.000 pessoas foram entrevistadas pelos militares no período de 4 meses. Naquele mesmo mês, o capitão Holanda foi ordenado a entregar todo o material e retornar ao Comar. Fotografias, filmes e desenhos foram guardados como material confidencial. Ele recebeu ordens para abortar a Operação Prato. Ele obedeceu sem questionar. Uma das coisas que mais chocou a mim e a meus colegas foi o fato de que em dezembro de 1977, quando as aparições tornaram-se mais frequentes, a operação foi cancelada. Até hoje não se sabe de quem veio essa ordem. Nos meses seguintes, os relatos de estranhas aparições e ataques misteriosos diminuíram. Em pouco tempo, as histórias sobre as misteriosas luzes nos céus viraram uma lenda local. Nos 30 anos seguintes, a Operação Prato foi mantida em segredo. Mas o capitão Holanda não permaneceria em silêncio para sempre. Em 1997, ele decidiu encontrar A.J. Gever e Marco Petit em uma entrevista gravada nos arredores do Rio de Janeiro. Nessas imagens raramente exibidas, o capitão oferece seu assustador relato do que aconteceu na ilha. A nave iluminou-se com o som de um trovão. Era uma luz muito forte e brilhante. Então partiu em uma velocidade incrível rumo à atmosfera e desapareceu entre as estrelas. Em 1977, uma investigação da Força Aérea Brasileira chamada Operação Prato resultou em extenso relatório, mantido em segredo nos arquivos do governo por mais de 20 anos. Os arquivos continham 500 fotos e 3.000 entrevistas com testemunhas supostamente atacadas por luzes brilhantes vindas dos céus da ilha amazônica de Colares. Mas foi apenas em 1997 que esse segredo começou a ser revelado. Junho de 1997. O ufólogo e editor da revista UFO, A.J. Gever, estava trabalhando quando recebeu um telefonema. Do outro lado da linha estava o capitão Wirangê Holanda. Ele comandou a equipe da Força Aérea enviada para Colares em 1977. Ele me ligou e disse que admirava meu trabalho. Disse que eu fazia a coisa certa, mas que no passado não pudemos conversar, pois ele estava no exército. Mas agora ele estava aposentado e se eu quisesse conversar, poderia visitá-lo. Logo, Gever e seu co-editor, Marco Petit, foram visitar Holanda. Por 2 dias, os 3 homens se reuniram na casa do capitão em Cabo Frio, próximo ao Rio de Janeiro. Eles filmaram toda a entrevista. Era um homem muito lúcido. Sua memória era muito boa. Ele podia relatar com detalhes coisas que haviam acontecido há 20 anos.
com uma precisão que nos impressionou. A parte mais importante, sem dúvida, é sua descrição dos encontros que ele teve com as naves. Ele ficou cara a cara com naves de até 100 metros de diâmetro e de vários formatos. Presenciou acontecimentos que poucas pessoas tiveram a oportunidade de testemunhar. Ouvi um barulho parecido com um ar-condicionado, um som repetitivo. Aquele barulho surdo. E ao fundo, havia outro som, como um ruído de estouro. Esse barulho vindo da nave era muito nítido. Holanda descreveu em detalhes 3 diferentes encontros com as naves alienígenas. Esses são os desenhos que ele fez para descrever seu primeiro encontro. Ele fez uma volta em torno de nós. Ele contou aos repórteres que seu segundo encontro ocorreu uma noite quando ele e sua equipe estavam na praia. O raio de luz aproximou-se de nós e parou. Estava a uma grande altura, mas ele parou e fez um círculo em nossa volta. Ele deu essa volta e foi embora em direção ao leste. O capitão descreveu seu último e mais impressionante encontro. Ele relatou aos ufólogos que fora visitado por um humanoide de uma das naves enquanto dormia. Estava deitado na cama e, de repente, um clarão iluminou todo o quarto. Fiquei muito assustado. Ouvi um barulho estranho e, imediatamente depois, apareceu um ser atrás de mim, me agarrando. Foi uma situação muito estranha. O capitão descreveu o alienígena. O ser tinha mais ou menos 1,5 metros e vestia um traje semelhante ao de astronauta ou de mergulhador. A roupa era larga, não era colada ao corpo. Não cheguei a ver seu rosto, usava uma máscara cinza e não pude ver os detalhes. Não pude ver seus olhos ou qualquer outra coisa. Holanda também contou aos repórteres que o alienígena falou com ele. Estava muito assustado. E aquele bicho atrás me abraçando. Aquele ser estava atrás de mim, me apertando. E falou no meu ouvido, em português. Então, ele falou no meu ouvido, em português, com uma voz robotizada como a de um computador. Uma voz de computador metalizada. Ele disse: "Fique calmo, não iremos machucá-lo. Não vamos te fazer nenhum mal." Depois disso, o alienígena desapareceu. Ele foi capaz de relatar os acontecimentos com uma precisão incrível. É possível perceber que havia uma variedade de objetos operando naquela área. Alguns objetos saíam da floresta, saíam por entre as árvores. Outros vinham do céu e alguns vinham do rio. Era incrível. O capitão fez outra declaração perturbadora. Ele mostrou aos ufólogos seu braço. Aparentemente havia um objeto implantado debaixo da pele, que, segundo Holanda, foi implantado pelo alienígena durante o encontro. É flexível como plástico. Aqui, você aperta e ele aparece. Essa ponta aqui. Foi feito um raio-x? Sim, mas não mostrou nada. Em julho de 1997, a história de Holanda foi publicada pela revista UFO de Petit e Gever. Mas aqueles que esperavam que essa surpreendente revelação levasse a uma segunda investigação ficaram decepcionados. Em vez disso, iniciou-se um novo capítulo do mistério de Colares. Em 2 de outubro de 1997, o capitão Holanda foi encontrado morto. A causa oficial da morte foi asfixia.
Mas havia dúvida se a morte fora acidental, suicídio ou mesmo assassinato. Alguns colegas afirmam que Holanda tinha um histórico de doença mental e tentara suicídio anteriormente. Mas os conhecidos do capitão não acreditam em suicídio. Seu copiloto, Pinon Frias, suspeita que ele tenha sido assassinado. O Holanda nunca tiraria a própria vida. Eu não posso acusar ninguém, mas ele nunca colocaria uma corda no próprio pescoço e depois se enforcaria. A J. Gever discorda de Frias. Ele tirou a própria vida. Foi uma decisão dele, pois estava deprimido. Mas esse homem nos deixou uma mensagem muito importante. Nós estamos sendo visitados por OVNIs. E a Força Aérea e o governo brasileiro têm conhecimento disso. Em março de 2004, a J. Gever e Marco Petit decidiram agir. 6 anos após a morte do capitão, eles exigiram acesso ao relatório confidencial de Colares com uma campanha intitulada UFOS, Liberdade de Informação Já. Eu acredito, como ufólogo e cidadão brasileiro, que esse tipo de informação não deve ficar restrita aos quartéis e arquivos militares. A população precisa ter acesso a isso. Nos arquivos das Forças Aéreas, Gever e Petit encontraram desenhos e fotos feitas por Holanda e sua equipe. Registros que permaneceram escondidos por 30 anos. Em 20 de maio de 2005, os ufólogos brasileiros A.J. Gever e Marco Petit e outros investigadores de OVNIs chegaram no quartel da Força Aérea Brasileira para examinar documentos que o governo liberara após ser pressionado. Esses arquivos continham informações sobre a investigação militar de 1977 chamada Operação Prato. Gever e Petit acreditavam que os registros continham informações sobre atividades alienígenas na ilha de Colares. O brigadeiro disse que havia recebido uma ordem do comandante da Força Aérea Brasileira para liberar todos os arquivos. Teríamos acesso a toda a informação. Mas, na verdade, os ufólogos não tiveram acesso a todos os documentos sobre os incidentes. Essas são algumas fotos que foram examinadas. De mais de 2.000 páginas de texto, 500 fotografias e mais de 15 horas de filmagem, eles tiveram acesso a apenas 110 fotos e 200 documentos. O material era, ao mesmo tempo, iluminador e enigmático. Era uma prova de que o governo brasileiro gastou muito tempo investigando as aparições. O material continha inúmeras declarações de testemunhas e mais detalhes do que os ufólogos imaginavam. Gever e Petit não tiveram permissão para ver os filmes, mas publicaram fotografias tiradas pelo capitão Holanda, comandante da Operação Prato. As fotografias em preto e branco revelam luzes brilhantes nos céus noturnos. Em ufologia, uma imagem não vale mais que 1000 palavras. É preciso analisar o relato da pessoa que tirou as fotos. O extenso relatório do capitão Holanda continha desenhos e descrições de seus supostos encontros com as naves alienígenas. Tivemos acesso a inúmeros documentos descrevendo os acontecimentos em detalhes. Havia desenhos que reconstruíam as aparições de OVNIs presenciadas pelos militares e pelos moradores da ilha. Os documentos descreviam diferentes tipos de aparições. Às vezes, os OVNIs se aproximavam das pessoas. Eles podiam diminuir de tamanho
ou aumentar. Também podiam ficar mais iluminados. O relatório terminava descrevendo as queimaduras e picadas supostamente causadas pelas luzes, mas não provava se havia conexão entre os fatos. O relatório deixa essa e outras questões sem resposta. Ele não especifica a fonte das luzes e, ao mesmo tempo, não desmente as especulações de que elas vinham de naves alienígenas. Hoje sabemos que uma explicação definitiva sobre as aparições de colares não virá do governo brasileiro. Oficialmente, a Força Aérea declara que, a respeito da Operação Prato, um relatório foi produzido com diversos depoimentos sem nenhuma base científica. Novas informações sobre o caso dependem do trabalho de investigadores independentes e ufólogos. O médico Daniel Rebisso tem estudado as aparições de colares desde 1985. Sua pesquisa teve início com uma tentativa de descobrir possíveis causas para as marcas de queimadura das vítimas. Havia uma suspeita de que pudesse ser um animal, talvez um morcego. Essa teoria foi descartada, pois quando morcegos vampiros mordem, eles deixam marcas circulares. É uma mordida e sangra muito. Não havia sangramento nesses casos. Rebisso também considerou a teoria de que as aparições de colares tenham sido um caso de alucinação em massa. Cogitou-se a possibilidade de alucinação em massa, que teria feito com que as próprias pessoas se machucassem, se arranhassem. Mas não foi isso que aconteceu. A pesquisa de Rebisso sugere que as feridas não foram feitas propositalmente. Parece que as pessoas sofreram uma radiação intensa que paralisou o sistema nervoso e a luz pode ter extraído algo. Rebisso também estudou possíveis fontes para a luz vista na ilha. Na época das aparições, o governo brasileiro lutava contra guerrilheiros comunistas no estado do Pará, onde Colares está situada. Havia suspeitas de que as luzes fossem armas utilizadas em manobras clandestinas pelos guerrilheiros. Um artifício para assustar a população e fazer com que armas e munição fossem enviadas para o estado do Pará. Apesar das suspeitas de atividades de guerrilheiros, o governo não negou nem confirmou essa hipótese. O repórter Carlos Mendes, que cobriu os eventos em Colares, não tem explicação para as estranhas luzes descritas pelos ilhéus. Mas ele acredita que o isolamento de Colares e a superstição dos moradores manteram vivas as histórias sobre aparições de OVNI. As pessoas ficaram chocadas, assustadas. Os moradores de Colares sempre conviveram com lendas do folclore. E isso é típico da região amazônica. O mistério permanece até hoje. O que eram os objetos nos céus de Colares? E por que as pessoas dizem terem sido vítimas dos raios luminosos? Acredito que esses seres extraíram material biológico, sangue provavelmente, para que pudessem criar vacinas e desenvolver uma proteção para a sua própria civilização. Assim, quando eles vierem e entrarem em contato conosco, estarão imunes às nossas doenças. Quanto ao Capitão Holanda, comandante da Operação Prato, os ufólogos Marco Petit e A.J. Gever acreditam que ele revelou suas descobertas graças a seu senso do dever. O coronel Holanda se convencera de que não podia morrer sem contar sua história. Era fundamental que escutássemos o principal personagem dessa história, que havia comandado toda a operação. Ele disse que poderia morrer de uma hora para outra, e então a verdade morreria com ele, e não queria que isso acontecesse. Ele nos deixou uma importante mensagem. Estamos sendo visitados por OVNIs.